Olá, seja bem-vindo a mais uma atualização profética neste dia. Já tivemos a primeira, aqui estamos analisando os eventos de ontem, 17 de maio, a grande rededicação da América a Deus. E desta vez nós vamos ver o pronunciamento, a entrevista que foi feita ao cardeal Dolan. E ele fez aqui uma ligação entre o sábado e a identidade nacional dos Estados Unidos da América. Ele fez uma ligação entre o sábado americano e os pais fundadores e a época da Guerra Revolucionária. Escutem aqui. Enquanto nosso país faz uma pausa para agradecer ao Deus Todo-Poderoso por guiar nossa nação de forma infalível ao longo dos últimos 250 anos, vocês sabem tão bem quanto eu, em cada capítulo da história americana, nossa fé em Deus tem sido o alicerce da nossa grandeza, a fonte do nosso sucesso. Voltando aos dias da Guerra Revolucionária, o nosso modo de vida foi definido em parte por alguns princípios fundamentais: oração, confiança, adoração, o sábado, lealdade à família, liberdade religiosa, o poder e a força da democracia, o princípio da subsidiariedade e a devoção ao bem comum. Em outras palavras, os nossos valores mais profundos como país sempre estiveram enraizados em nossa identidade como povo de Deus e ancorados na realidade de que não somos apenas cidadãos americanos, e certamente somos e gratos por isso, mas de que um dia estaremos destinados a ser cidadãos do céu. Nós, católicos, tenho grande prazer em dizer isso, desempenhamos um papel fundamental na história dos Estados Unidos. E para comemorar este aniversário tão marcante, fico muito grato porque nós, bispos dos Estados Unidos, pretendemos consagrar os Estados Unidos da América ao Sagrado Coração de Jesus no dia 12 de junho deste ano. Roma teve um papel fundamental na construção da América. E não foi ele só que falou isto. Já mostrei para vocês alguns homens poderosos da América, incluindo o secretário de Estado Marco Rubio, dizendo: Roma é importante na concretização dos objetivos dos pais fundadores. Agora, irmãos, ele diz que o modo de vida americano foi definido pelos seguintes princípios. Primeiro princípio, oração. Segundo, confiança. Terceiro, adoração. Quarto, o sábado. O sábado. 5. Lealdade à família. Liberdade religiosa e o bem comum. Estes são os princípios que nortearam a conduta americana desde os primórdios e também no tempo da Guerra Revolucionária. Agora, o que me chama a atenção é que nesta lista existem alguns aspectos que a própria Heritage Foundation citou como prioridades para os próximos 250 anos. No recente documento lançado pela Heritage Foundation, é dito o seguinte: salvando a América ao salvar a família, uma base para os próximos 250 anos. Salvando a América ao salvar a família. E o bispo, o cardeal, falou da lealdade à família e falou também do sábado. Vejam aqui o que a Heritage escreveu em seu livro. Aí está, na versão inglesa. E em uma das páginas é dito o seguinte: apoio para um dia uniforme de descanso, citando as leis Jesus, Blue Law, na América. Vejam só, eles dizem que um dia uniforme de descanso, que limita a atividade comercial, pode trazer as comunidades de volta ao tempo para observância religiosa, reuniões familiares. Agora, o fato deste cardeal citar o sábado e a família como um modo de vida dos primórdios da América e que uma vez que eles estão a rededicar a nação aos princípios dos pais fundadores, isto nos chama a atenção. Afinal de contas,
Não são apenas os protestantes na América que querem o sábado de volta, o domingo cristão de volta. Roma também está perseguindo este objetivo através de seus discursos. Vejam aqui, a América precisa de descansar. Esta não é uma pergunta, esta é uma afirmação, onde eles disseram: poucas práticas religiosas estão tão profundamente enraizadas em nossa herança fundadora quanto o sabá. O que está enraizado nos princípios, ou seja, na herança fundadora da nação? O sábado, meus irmãos. Está dizendo aqui. Está dizendo aqui. Os fundadores proibiram testes religiosos. E o estabelecimento de uma religião, sim, mas também incentivaram o quê? Sessões públicas, orações, nomearam capelães, vieram de estados com leis que protegiam o sábado cristão, o domingo, a Blue Law. Interessante também que o cardeal Dolan faz menção na sua lista dos modos de vida da América dos primórdios, que deve ser restaurado no contexto dos 250 anos. Ele fala sobre o bem comum. É claro que liberdade religiosa, eu nem preciso falar aqui, porque de liberdade religiosa não há nada. O próprio movimento, a própria celebração, já é uma violação da liberdade religiosa da América. Ele cita o bem comum. E é claro que a Rerum Novarum diz que a sociedade civil existe para o bem comum. E, portanto, está preocupada com os interesses de todos em geral. Quando ele fala sobre o bem comum, está falando dos interesses gerais da nação, a despeito de um grupinho. Vejam só, Rerum Novarum diz o seguinte: que o homem que trabalha seja exortado e conduzido à adoração a Deus, à prática séria da religião e, entre outras coisas, à santidade dos domingos. Portanto, nunca podemos desassociar bem comum do descanso dominical. É a mesma coisa que eles estão falando. Agora, irmãos, o pastor Sewell, um grande evangelista, reavivalista americano, que move massas na América, lá em Detroit, esteve presente em Washington e deu um show, na verdade, um grande discurso. Ele diz que, embora sejamos como nação capazes de respeitar outras religiões, os pais fundadores estavam pensando na fé cristã somente, no Deus da Bíblia somente. O que nos chama a atenção, que na verdade são as leis da Bíblia, são as leis do Deus cristão que devem estar em evidência na América. Isto viola a Constituição, porque diz que nenhuma religião deve ser colocada como superior a outras. Escutem o pastor Sewell. Eu percebo e reconheço que somos capazes de respeitar todas as religiões. Mas quando os nossos pais fundadores pensavam em abençoar a América, eles estavam pensando no Deus da Bíblia. Eles estavam pensando em nosso Senhor Jesus Cristo. E quantos sabem que existe apenas um nome dado entre os homens? Oh, eu sei que o seu nome é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para todos sempre. Pergunto-me se vocês o conhecem. Ele é aquele que regula a mente. Ele quebra os jugos. Ele é a ponte sobre águas turbulentas. O seu nome é Jesus. Oh, é o nome mais doce que eu conheço. Vamos lá. Se você acredita no nome de Jesus, então bata palmas e dê a Ele toda a glória. Irmãos, ele volta a reafirmar aquela ideia. Há liberdade religiosa na América? Sim, há liberdade. Você pode escolher. Mas é o Deus cristão que manda. É Jesus que manda na América. É a Bíblia que manda na América. Isto nos chama a atenção. Afinal de contas,
quando começar todo o movimento dominical, eles vão dizer, ok, embora existam outros dias de adoração, sim, e nós devemos respeitar isto, é o sábado cristão que manda. É o sábado cristão que manda. Isto me lembra mais uma vez, vou colocar mais uma vez, bem rápido, porque eu gosto de ver estes vídeos. Eles nos dizem tudo. Este pastor presbiteriano dizendo, é a Bíblia que vai mandar aqui. Nós vamos legislar aqui na América a Bíblia. E se você é de outra religião ou não concorda, que se vire, que se dane. É a Bíblia que vai reinar aqui. Escutem só. Nós nos submetemos humildemente a como Deus fez as regras do mundo e dizemos que é assim que devemos organizar a vida em conjunto. E francamente, sim, nós vamos impor isso a você. Se você não gosta, sinto muito, mas isso é bom, correto e justo se estiver alinhado com os padrões de Deus. E eu vou impor minha moralidade a você, na medida em que nossa moralidade é a moralidade de Deus. E você deve sempre se verificar. Eu acredito no que Deus acredita, estou defendendo o que Deus diz que é bom. E se for, então você deveria ter coragem de dizer, é assim que vamos administrar nossa cidade, é assim que vamos administrar nosso condado, é assim que vamos administrar nosso estado, e é assim que devemos administrar os Estados Unidos da América, legislando a moralidade que podemos encontrar na Bíblia. Aonde é que eles vão encontrar a moralidade que vai reinar sobre a nação? Não no Alcorão, não nas escrituras hebraicas, não, dos rabinos judeus, não. Na Bíblia. É de lá onde eles vão tirar a sua moralidade. E não importa, meus irmãos, por mais que eles falem agora de liberdade religiosa, eles vão impor. E haverá intolerância, meus irmãos. Escutem o que este pastor falando. Precisamos ser muito mais intolerantes. Se você olhar para a história dos Estados Unidos da América e a fundação deste país, não estou sugerindo que deveríamos fazer isso, mas a época da fundação deste país, antes de sermos uma nação, a maioria das colônias naquela época tinha leis que exigiam que você estivesse na igreja aos domingos. Elas não eram tolerantes com os que não acreditavam. Então, essa ideia de que devemos simplesmente aceitar todo mundo e tudo, isso é uma ideia moderna, vem de Satanás e está destruindo nosso país. O que este homem disse? O que este homem disse? Meus irmãos, os protestantes americanos são falso profeta descrito em Apocalipse. O falso profeta, lembra o Apocalipse capítulo 16, verso 13? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Verso 14. Porque são espíritos de demônios, que fazem milagres, vão ao encontro dos reis da terra e do mundo todo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Um falso profeta é aquele que diz ser de Cristo, mas as suas ações, a sua boca, fala contra o próprio Cristo, contradiz os princípios deste Cristo. É isto que os americanos protestantes estão a fazer agora na América. Lemos. Na peleja a ser travada nos últimos dias, estarão unidos, em oposição ao povo de Deus, todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa peleja, irmãos, o sábado do 4º mandamento será o grande ponto em litígio, pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, sem querer alarmar ou assustar alguém, nada a ver, eu não estou aqui para alarmar, estou mostrando as informações recentes daquilo que aconteceu ontem. Uma batalha religiosa vai começar em breve na América. E quando eu digo em breve, não sei a data, mas com base no que nós estamos a ver, nós podemos esperar em breve. Este movimento, meus irmãos, não vai terminar bem. Isto não vai terminar bem. Nós precisamos estar preparados para aquilo que vem.
E a preparação, como eu digo, começa de joelho. É com o joelho no chão que nós nos mantemos firmes nos momentos mais difíceis. Busque Jesus com mais fervor. Tenha-o como um amigo especial. Não vá atrás dele simplesmente quando tem medo. Nos momentos até felizes, busque-o. Conviva com ele. Tenha ele como seu melhor amigo. Irmãos, nós nos veremos amanhã, pela graça do Senhor, para mais um momento de atualização, onde daremos continuidade, mostrando mais discursos destes grandes homens da América que estão a transformar a América numa nação que fala como dragão. Até lá.